Coisinha mal feita e com função evolutiva. É pedir problema. Esse vídeo vai dar dor de cabeça, provavelmente. Mas eu vim falar não só da Yuki, a personagem, né, feiticeira de classe especial de Jujutsu Kaisen, como da Stars, né, de Boku no Hero Academia, mas mais focar pro lado de Jujutsu, que é sobre um lance de personagens teoricamente desperdiçados e suas funções, se no caso teve alguma função. Mas eu já vou adiantando no início, obviamente, vai ter spoilers de Jujutsu Kaisen, Boku no Hero, praticamente até os atuais. Afinal, tô no atual dos dois, então foda-se. Ai, que saco, bora descer o sarrafo nele. E pra quem não lembra, a discussão com a Yuki faz já um tempinho, um pouco mais de um ano, se eu não me engano. Acho que foi no final de 2022. Ou eu tô alucinando completamente, pode ser, não nego. A Yuki tinha sido apresentada pra nós como uma das personagens mais fortes da obra de Jujutsu Kaisen. E não é à toa, o poder dela é massa. Massa, ela estoura tudo. Fica 1000 vezes mais pesado do que deveria. E ainda leva pra ela. É bizarro, mas é um poder muito foda. Ela pode até mesmo fazer o Shikigami dela colapsar num ponto específico e criar um buraco negro. Você tem noção que ela quase destruiu o planeta nessa brincadeirinha? Porque um buraco negro, mesmo que pequenininho na Terra, ia mandar a gente pra jogar no Santos. Sumiu! Só que tem um porém. A Yuki simplesmente rodou nessa luta. Na primeira luta dela, que a gente descobre a técnica dela, na luta dela do Chozo contra o Kenjaku, ela rodou. Tem noção que ela rodou pra mãe do Itadori já assim logo de cara? Puf! E aí o pessoal começou a comparar muito ela com a Stars de Boku no Hero. Pra quem não conhece a Stars de Boku no Hero, talvez seja tipo falar que a maioria das pessoas já esqueceu ela. Quem lembra fica totalmente amargurado. Porque o mangá começou a hypar essa personagem como a top 1 dos Estados Unidos, realmente foda. E ela é realmente só bucha de canhão. Ela simplesmente serviu pra lutar contra o Shigaraki em uma luta muito bem desenhada, não vou negar, com a sua individualidade completamente OP, a New Order, e ela morreu. E tirando o fato que agora os heróis internacionais não vão vir pro Japão, é foda, eu tô falando como se eu estivesse no Japão, não vão ir pro Japão, meio que é a única função dela, meio que nerfar. Se tinha mais herói pra vir pra história, pra ajudar, acabou, não vai. Agora vocês aí, vocês japoneses, vocês que se danem. O que eu achei bizarro, porque se tratando dos Estados Unidos, eu achava mais possível eles dar uma de Oppenheimer de novo do que desistir de explodir o Shigaraki. Mas ok, né? Tá bom. E aí veio a comparação entre as duas, porque são duas personagens que hyparam, só que elas não deixaram nada e elas foram apagadas. E aí eu já queria estender isso pra Jujutsu no geral. Por causa das últimas mortes nos capítulos mais recentes, e até derrota, tipo, ontem mesmo teve a derrota do Yuta. E já meio que foi derrotado. Eu, sinceramente, não acho que ele tá fora de combate. Eu acho que o GG não ia hypar tanto o Yuta também, pra ele durar tão pouco. Mas ao mesmo tempo, eu também não duvido nada. A gente já vai chegar lá. Muita gente tá achando que tem personagem morrendo e sendo desperdiçado. GG tá sendo aquele tipo de pessoa cruel que te dá esperança e depois tira tudo de você. Mas eu tenho um porém aqui, vou entrar em defesa do GG e depois a gente vai meter lapada seca nele também, tá? Porque a gente vai ser justo aqui. Este elemento cara de pau, vagabundo. O estilo de escrita do GG é essa, não tem muito o que vocês falarem. Se você não gosta, não tem muito o que fazer. Não tem um certo e errado, é literalmente o estilo dele. A obra já mostrou, ser feiticeiro Jujutsu é pedir pra se lascar. Você não vai ter uma morte grandiosa ou algo bonito. Você vai morrer podre, estraçalhado sozinho no teu canto. É assim que você vai morrer. Esse negócio que até dizem no primeiro capítulo, ah, morra cercado das pessoas que você ama, com feiticeiro você não vai ter. Feiticeiro não tem morte honrada. Feiticeiros não são honrados. Então, esse fator que, toda morte precisa ser honrada, espalhafatosa, não tem isso na obra. Você pode até ver uma discrepância entre o Nanami no anime e o Nanami no mangá. A morte do Nanami do anime é muito mais enaltecida, como se fosse uma despedida do personagem, algo simbólico e bonito em vários sentidos. No mangá também tem um simbolismo, mas a morte é seca, não é nem só apressada, ela é seca, pra doer mesmo no Itadori. Pra nós, o Nanami é um cara muito foda. Pra história em si, Nanami é só mais um feiticeiro que morreu lá no incidente Shibuya, assim como diversos outros. Ele vai ser só mais um número naquele contador de mortes enorme que tem nesse arco. E é isso que Gege Akutami quer. Então, no caso, o Gege Akutami sabe o que ele tá fazendo sentido. Ele não quer criar uma morte bonitinha, perfeitinha, não. Se tem que ter morte bonita, por acaso. Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Ele quer que seja da forma mais seca e crua possível. E mesmo que seja muito injusta com o personagem, dane-se. O mundo Jujutsu não é justo.
É verdade. E tudo bem, e o caso da Yuki? Então, no caso de desperdício, na minha opinião, não. Mas eu entendo também quem não gosta da morte dela. Eu acho que, sinceramente, não é uma morte que nem o pessoal compara com a da Stars. Por quê? Ao meu ver, ela ainda tem vários papéis na obra. Claro, deixou muito jogado algumas coisinhas, mas ela tem vários papéis. Sejam nos seus estudos, seja também na humanização do Chozo, para o desenvolvimento do Chozo, né, que ele renasce como ser humano nesse arco, seja pelos estudos dela e até alguns fatores que adiciona na obra, como ser um receptáculo de plasma estelar e etc. A Yuki tem uma função em si da obra, inclusive muitos dos seus estudos estão sendo usados agora por Itadori estudar antes do time skip, suas pesquisas sobre a alma e até algumas informações sobre fetos amaldiçoados. Então, parando pra pensar, até que a Yuki teve um bom papel na obra e ela foi fundamental em algumas situações. Mas agora, sendo bem sincero, eu não acho ela um desperdício. Mas subutilizada, aí já é outra história. Porque meio que a Yuki não tem um arco pessoal muito forte na obra. E assim, isso não seria um problema se o Gege não tivesse hypado tanto ela. Sério, vocês lembram o quanto hypava ela? Aparecia na cena do Aoi Todo, ela apareceu no final de Shibuya, ela aparecendo que ela não vai lutar no jogo do abate, mas ela vai vigiar o Tengen, tradução, vai ter uma luta bem grande quando o Kenjaku ir até o Tengen, e realmente teve, e a gente pensou que talvez teria mais coisa quando ela fosse obrigada após isso a ir pro jogo do abate. E é isso, gente, é muito filho da puta! Então as expectativas dos fãs foram meio traídas e eu não culpo quem ficou puto inicialmente. Porque olha, o Gege hypou mesmo. Você não tem como negar isso. Tem coisa que o fã coloca hype desnecessariamente. A Yuki não é um desses casos. O Gege hypou pra caramba a Yuki como a quarta feiticeira de classe especial, no nível do Suguru Geto, do Yuta e do Gojo. E sério, ela tinha até uma expansão de domínio que infelizmente a gente nunca vai ver, porque como foi, ela já rodou, então não vamos chegar até lá. Todo esse hype, toda essa construção para o momento da luta dela e meio que ela já morre na primeira luta. Tudo bem ela perder, mas morrer na primeira luta aí é foda, né? Então, eu acho sim que o Gege subutilizou ela bastante nesse sentido, até mesmo pela expectativa que ele criou sobre a personagem, e não só isso, com um fator adicional que ela não tem um arco próprio. Como eu falei, mortes recentes de Jujutsu Kaisen algumas pessoas não estão gostando por causa do estilo de escrita do Gege, mas algumas delas eu acho que funcionaram muito bem, como a mais recente do Higuruma. Higuruma pra mim fez um papel muito bom dentro da obra, assim como o Nanami. Principalmente no caso do Higuruma, pelo ponto dele estar perdido antes de encontrar o Itadori, dele ter perdido sua fé na justiça de certa forma. E é muito legal como esse encontro com o Itadori faz despertar aquele lado dele que ele quer ajudar uma pessoa. Aquele momento que ele para pro Itadori e simplesmente quer escutar ele, é ótimo. E ele passando a espada do carrasco pro Itadori poder matar o Sukuna, mesmo que não tenha causado efeito no Rei das Hipérboles e Falácias, ainda assim é um momento bonito. É um momento muito legal por parte do Higuruma, ele passando adiante isso, assim como o Nanami fez. Eles têm o seu arco pessoal, porém acrescentaram muito no arco do próprio Itadori. Isso é bom demais. Mas a Yuki, acho que tirando o fato dela ter acrescentado pro Chozo as suas pesquisas, a relação dela com o Geto e outras coisas, etc. na obra, não tem nada muito por ela. Coisa que mais poderia ser desenvolvida dentro da trama da Yuki seria aquele lance que ela já foi um receptáculo de plasma estelar. Mas vamos ser sinceros que isso é explorado bem superficialmente, então é mais questão de informação do que questão de desenvolvimento da personagem propriamente dita. E uma personagem que até treinou Todo e é extremamente carismático, assim como o doido do Todo, o Gege poderia fazer mais. Mas eu não acho que o caso dela seja comparável com a Stars. Se eu fosse comparar alguém com a Stars, seria o Hajime. Pra quem não lembra, a Stars, ela lutou contra o Shigaraki, ela não deu pro Shero. Na verdade, o Shigaraki usou o famoso hipérboles falácias pra sobreviver em uns momentos muito WTF, e ele conseguiu roubar a New Order. Só que tem um porém, ela ia morrer, só que ia morrer atirando. Então ela deixa com a New Order com a função de destruir as outras individualidades do Shigaraki. E aí a gente pensa inicialmente que isso vai ser um nerf. O papel da Stars na obra será nerfar o Shigaraki. Que é meio bush, meio bomba, mas seria um papel ainda, de qualquer coisa. Seria algo, né? Mas não. Depois disso eles conseguem se livrar da New Order e meio que não deu em nada. Sério, o próprio All For One fala que, ó, perdemos mais individualidades. Foi tipo as individualidades mais inúteis. Então tá de boa. Tradução, a Stars morreu atirando, só que não atirou em merda
nenhuma, ela errou todos os alvos, porque ela não conseguiu ajudar nem um pouquinho até o momento presente do mangá, isso não fez diferença nenhuma. E o autor tenta criar uma relação entre os personagens, tipo, nossa, Stars morreu, olha só, porque ele tenta fazer uma ligação com a turma do Deku, mas essa ligação é tão artificial que a gente não consegue se ligar. E como eu falei, muita gente até esqueceu dela. E olha que ela teve capa de volume e foi um arcão dela. Um arco que tava hypando assim como da Yuki. Mas como eu falei, a Yuki ainda tem uma presença muito forte em Jujutsu Kaisen. Diferente do Stars, sério, se você pula o arco dela, quase não acrescenta nada. Eu só posso falar, ó, gente, os heróis internacionais não vão ir pro Japão. Acabou, você não precisa ler o arco da Stars pra pular, pode ir pro arco seguinte da Guerra Final. Porque realmente não faz diferença. Mas no geral, ela não acrescentou muito a obra, não acrescenta muitos personagens. Vale muito mais a pena você focar no arco pessoal do Shoto e do Bakugou do que desta mulher, porque realmente é bem inútil. Que merda, hein? E a outra coisa bem semelhante, como foi, é o Hajime de Jujutsu Kaisen. Foi um personagem que só teve uma luta grandiosa contra o Hakari, uma das lutas favoritas dos fãs, mas logo em seguida ele perde pro Sukuna. A habilidade dele em si é bem interessante, eu gosto do nome dela, pra ser sincero, Amber Cryptid, é muito foda essa ideia. Ele não dura muito, ele morre muito rápido e você sente que o personagem foi completamente bucha. Eu não vou dizer que ele é completamente inútil, porque tem aquela relação do Sukuna. Use this. A gente consegue compreender um pouquinho mais ele e até sua filosofia de prazer acima de tudo. Tipo, foda-se o resto. Por isso que ele é um canibal desgraçado. Alvejante. Graças a Deus tô cego. Mas chega nem perto de uma cena do jogo ou do Gojo, sendo bem sincero. E mesmo que ele seja muito forte, a gente acaba tendo a visão que ele era fraco. Não, ele não era fraco, mas a gente acaba tendo essa visão. Por quê? Ele só tem uma luta com o Panda e o Panda é muito mais fraco que a maioria dos personagens. Então, ok, derrotou o Panda, grande coisa. E depois disso, ele não conseguiu vencer o Hakari. Ele bateu de frente, mas não venceu o Hakari. Então, quer dizer que esse cara não está no nível do Hakari. E na próxima luta dele, ele já perde. E ele, de novo, não acrescentou tanta obra. Ele sim, eu acho um personagem que, infelizmente, o Gege desperdiçou pra valer. Principalmente com aquela marra que ele tinha de... Ah, vocês não vão tancar. Vocês estão tentando me segurar. Mas quando eu sair daqui e enfrentar os coisas, vocês vão ver. E durou 2 capítulos direito esse desgraçado, infelizmente. Genuinamente bem triste. Esse sim, na minha opinião, é o personagem mais desperdiçado de Jujutsu Kaisen. Os outros, no geral, até aqueles que tiveram sua morte mais seca, pra mim fizeram seu papel bem. Mas esse aqui não. E o da Stars, mais foda ainda no mau sentido. Na minha opinião, pelo menos. Ambos soaram meio irrelevantes. Mas bem, comenta embaixo, qual a sua opinião sobre isso? Você concorda sobre a Yuki? Discorda sobre ela? Concorda com o Gege? Concorda com o Kurei? Comenta aí. Eu estou agradecendo os membros do canal também, que eles são muito fodas. Se puder, se torne membro, que você vai ter acesso a vídeos antecipadamente, também vídeos exclusivos. E, na moralzinha, deixa o like, se inscreve aí e compartilha se tiver gostado do vídeo. Se não, ó o buraco nele!